E começando mais um papo reto aqui no Top Media News, né? Views, né? O meu entrevistado de hoje, olha só, ele já foi padeiro, peão de comitiva, empresário do ramo fitness, professor de educação física, não necessariamente nessa ordem. E hoje ocupa uma das secretarias mais importantes do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Já já eu bato um papo com ele, Marcelo Miranda. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo reto com Joel Silva. De volta e começando esse papo reto com ele, Marcelo Miranda. Marcelo, em primeiro lugar, deixa eu te cumprimentar aqui. Aliás, vou falar uma coisa que poucos homens falam para os outros, tá? Saudade de você. Também, Joel, também. Saudade das nossas saídas, das nossas proseadas, cara. Agora, eu menti em alguma coisa quando eu falei padeiro, peão de comitiva? Não, e tem muito orgulho, viu, Joel? E começando por essa questão do peão de comitiva, né? O meu pai começou a vida num bolicho de beira de estrada, né? Que ele montou um pouso de boiada. No Mata-Sede, que era um boliche entre Maracaju e Jardim ali. Ah, quando você falou Mata-Sede, eu fiquei imaginando Cidrolândia e Campo Grande. Você foi mais pra lá, hein? Entre Maracaju e Jardim. Era um local que tinha muita passagem de boiada naquela época, 60 anos atrás. Ele montou um boliche, que até hoje tem o Mata-Sede lá. Depois virou posto de gasolina. Hoje é só um boliche. E quem passar lá, inclusive, vai ver uma figueira enorme. Foi minha mãe que plantou, ela tá coisa mais linda. E a gente começou a vida ali no meio dos pousos de comitiva. E anos depois, né, quando eu casei com a Tati, o meu sogro tinha uma fazenda no Pantanal que trazia gado todo ano. Mas você não vai falar comigo que você foi. Eu fiz comitiva de vários anos, é uma coisa impressionante, é uma lição de vida, de logística, de cumplicidade, de ajuda mútua, é uma coisa impressionante, foi muito legal. Você sabe que essa coisa do podcast, diferentemente do rádio que tem mais, mas você falando para mim, eu estou aqui imaginando, vendo as cenas, né? Me lembrei de uma matéria, de uma reportagem do Zé Milton Ribeiro, né, que fazia o Globo Rural, trazendo essa comitiva. Acho que está na hora da gente pensar em alguém resgatar essa rota, né? E era uma coisa tão bacana, cara, que os meus amigos, a gente organizava para fazer em outubro, por causa daquela semana do saco cheio, né? O período que eu ia para a comitiva, que eram os primeiros 7 dias, que é o período mais difícil de adaptação do gado, os meus amigos queriam ir comigo. Meu irmão... meus queriam ir porque era uma coisa assim muito diferente, né? Ninguém acreditava naquilo. Como é que foi essa mudança dos seus pais dali da beira da estrada comitiva para padaria, né? Para ramo de panificadora? Como é que foi? João, isso foi uma coisa muito bacana, porque meu pai começou a vida ali, era um bolicho de pau a pique mesmo, sabe? E ele foi melhorando, chegou até a montar um posto de gasolina. E aí, meu pai e minha mãe muito preocupados da gente estudar. Então, quando chegou a idade escolar, primeiro mandou a minha irmã, que é a mais velha, estudar em Campo Grande. Até tem um fato gozado que a gente tira o maior sarro em casa, que nós éramos bichinho do mato ali, né? Calcanhar rachado ali, aquela vida gostosa do mato. E a minha irmã foi a primeira a estudar. Não tinha tanta onça como hoje, né? Exato. E aí, Joel, a primeira volta dela para passar as férias com a gente, a primeira coisa que ela contou, reuniu a gente, falou assim, preciso contar uma coisa para vocês dois, para mim e para o Heraldo. Papai Noel não existe. E ela foi a primeira a estudar fora, né? Na cidade. Estudar na cidade. Aí quando chegou a nossa idade escolar, meu pai e minha mãe, preocupados, venderam o Mata-Sede e vieram para Campo Grande. Primeiro eles tentaram montar uma granja, na época com financiamento, uma granja de ovos, né? Aí não deu certo, tal. Eles pegaram a graninha que eles juntaram nesse tempo de comitiva ali, que foi um baita do negócio que meu pai montou lá em Exposto de Comitiva. Ele comprou Espanhola, então padaria Espanhola. Porque o lance da comitiva no Mata-Sede era interessante, Joel, por quê? Era um local que passava muita comitiva. Eu tinha que parar ali. E meu pai, um baita do empreendedor, o que ele fez? Ele montou um mangueiro, um quiosque
e um bulicho. Aquilo virou o paraíso dos boiadeiros, porque o gado dormia preso. Era o posto piranga da boiada. Exatamente. Um quiosque por armar a rede sem dormir no relento. E ainda um boliche para tomar uma, para surtir as broacas, né? Então ele ganhou muita grana nesses 10 anos. Mas que ele que foi raio que é surtir broaca? Explica pra gente. A broaca são os baús, né, que vão nas mulas. Então, o cara vai consumindo ali, chega em determinados pontos, eles têm que reabastecer. Ele tem que reabastecer. Bom. Então, cara, ele ganhou dinheiro com a locação do mangueiro, né? Surtir as broacas é isso. Quer dizer que Papo Reto também é cultura pantaneira. E aí ele veio, aí, preocupado com a gente, estudar e tal, comprou, ele vendeu lá, fez um ótimo negócio, já tinha juntado uma graninha, ele comprou, em parceria com um tio meu, com o tio Adroaldo, meu pai com meu tio, compraram a Espanhola, que já era uma padaria já tradicional. A Espanhola que passou pelo Michel Teló, pela família Isso, meu pai vendeu para o pai do Michel Teló, anos depois, né? Ele comprou em 77 e vendeu em 83, né? Foram 16 anos. 16 anos? Professor de mais ou menos isso. De matemática, não é nós. Ele. Não, dá 16, não, dá. Bom, enfim. Em 83 ele vendeu para o pai do Michel Teló, que estavam chegando do sul aqui, né? A gente começou na 14, aí foi para Mato Grosso, né? Meu pai sempre teve muita visão empresarial, né? Meu pai e minha mãe. Eles saíram da 14 e foram para Mato Grosso, no auge ali da estação ferroviária. Era uma coisa linda de você ver o trem chegando, a padaria lotava, porque tinha o trem de passageiro. Era na época das charretes também ali? Época das charretes e tal. Aí, ao CDB, né, aqui então Fukimate, tinha um movimento muito grande. O próprio Hotel Gaspar, né, era o principal hotel da cidade. Minha mãe disse que pagou caríssimo por um banho ali no Hotel Gaspar, para eu poder tomar um banho. Você vê que você saiu do turismo, questão da comitiva, e enveredou para música com essa coisa do Michel Teló. E aí vem o esporte quando você vai fazer faculdade. Você fez educação física? Aí fui atleta, né? Eu fui um atleta eu costumo dizer que fui um atleta de baixo rendimento. Mas trabalhando na padaria, tudo isso? Trabalhando na padaria. E que hora que acordava? Cara, o meu pai, cara, isso é uma coisa que eu sou... na época eu era brabo com isso, né? Mas hoje eu dou muito valor. O meu pai não tinha conversa, cara. Eu e meu irmão tínhamos como meta abrir a padaria. Era nossa, de segunda a segunda, abrir a padaria às 5 horas da manhã. Aí depois teve entrega. A entrega era pior, porque começava às 2 horas da manhã, né? A gente abria a padaria... Quando dava 7 horas, estudamos ali no Dom Bosco, né, pertinho. Voltava, eu ficava durante o almoço no caixa da padaria. Quando dava 2 horas, eu ia treinar. O atleta de baixo rendimento. Atleta de baixo rendimento, talvez por isso, né? Por esse começo cedo. E aí fui atleta e tal, aí minha paixão, o grande objetivo da minha vida era ser técnico de handebol. Eu sempre fui apaixonado por handebol, né? Isso já quer dizer que no seu íntimo ele sabia que jogar mesmo não ia... eu sabia que não... No fundo, o corpo não executava o que a mente pensava, e ser técnico era bem melhor. E fui técnico, cara, acho que foi a fase mais legal da minha vida, foi quando eu fui professor de educação física na escola e técnico de handebol. Fui vice-campeão brasileiro, né? Tive uma trajetória muito legal como técnico. E como é que dá esse salto, né? Você aí montou a academia, aquela coisa toda, e entra na política como? Então, João, bom, eu técnico em handebol, né? O meu irmão puxou muito meu pai nessa coisa da visão, o Heraldo é empreendedor. A gente tinha... O Heraldo não jogava também, não? O Heraldo era craque, tá? O Heraldo era craque, chegou a jogar... Seu pai é comercialista, né? O Heraldo jogou no profissional do comercial. Aí se lesionou e tal. Meu pai ficou muito chateado na época que não deram
muita atenção, não cuidaram dele, aí acabou largando mão. O Heraldo recebeu proposta de jogar no Bangu, naquela época boa do Bangu, com o Arthurzinho e tal. Coincidentemente, ontem eu estava assistindo o título do Bangu, o vice-campeonato do Bangu de 83, Bangu e Curitiba. É para quem vai falar assim, mas que Bangu? O Bangu foi um time gigantesco, né? Foi, cara, na época do Castor de Do Andrade. Castor de Andrade. Era acho que uns 3 ou 4 times do Rio, o Bangu estava ali brigando com eles todos. Ele recebeu proposta, aí não quis ir e tal. É, E o meu irmão, ele falou, cara, nós tínhamos um terreno do lado da padaria, quando a gente foi lá para Mato Grosso, lá em cima, né? A Dico foi lá para. Nós vendemos a Espanhola e montamos a Dico, né? Lá na Mato Grosso. E do lado tinha um terreno, cara, vamos montar. Eu fazia educação física, ele fazia também, e a minha irmã fazia. Cara, vamos montar uma academia. Eu nunca tinha passado na minha cabeça ter academia, eu queria ser técnico, né? E a academia não era isso tudo que é hoje, né? Não, pelo contrário, tá? Na época, cara, foi uma loucura. Foi a primeira academia com uma piscina grande, né? Na época foi uma loucura. Não tinha essa concorrência que tem hoje. Foi muito bom no começo. Hoje também é legal. Hoje a gente mudou muito o perfil, continua bacana. Hoje a academia é mais do que só malhar, né? Hoje é um estilo todo. E aconteceu uma coisa interessante, Joel. Para chegar na questão da política, né? Na época, eu estava no auge como técnico, tinha sido vice-campeão brasileiro e tal. Eu me desentendi com o meu diretor e eu fui demitido, cara. Aí eu falei, cara, aquilo foi uma frustração muito grande, né? Teoricamente, o primeiro emprego fora do ramo familiar, você ganha as contas já. Ganha as contas já. E no auge, né, cara? Eu tava super bem e tal. Aí, cara, deu uma frustração, cara, mas Deus fecha uma porta, abre outra, né? Aí eu... Porque eu tinha um Chevette que era assim, né? Aí eu fui estudar, fui fazer pós-graduação, estudei em Belo Horizonte, estudei em Londrina, fiz o mestrado na Unicamp e eu fui convidado para montar o curso de Educação Física da UCDB, que foi uma fase muito bacana também da minha vida, né? Foi o primeiro curso de bacharelado, um curso voltado para essa questão do fitness, da saúde, do treinamento. Curso, então, dele. Eu montei o curso de Educação Física da UCDB em 97 e foi um sucesso o curso. Entrei no Conselho Federal de Educação Física, fui eleito para o conselho, né? E assim, Isso já é política. Isso já é política. Embora a gente não perceba. E aí, Joel, não, assim, na verdade a gente trabalhou pela regulamentação da profissão. Fizemos um trabalho político, nossos deputados na época, a Marisa Serrano foi muito importante para ajudar a gente na regulamentação. Conseguimos regulamentar a educação física no Brasil. Fiz parte do primeiro conselho e aí você no conselho, cara, e na universidade, a universidade é onde está o pensamento, né, a dialética. Eu sempre fui muito crítico. Então eu criticava muito a política pública, a ausência de política pública do esporte no estado, no Brasil. Sempre fui muito crítico. E escrevi alguns documentos para Marisa Serrano, né, quando ela era senadora, quando ela no PSDB. Quando chega 2015, eu sou surpreendido, né, com o convite do Reinaldo. Eu não tinha muita relação com o ex-governador, né? E eu fui surpreendido, por indicação da Marisa, de eu assumir a Fundesport. E aí um desafio, né? Porque você tá jogando pedra. Tudo aquilo que você falou, por que fulano não faz? O Reinaldo foi muito fera, né, cara? O Reinaldo e o Guido, que era o secretário de governo. Nós não tínhamos grana, mas ele me deu liberdade de eu montar a equipe. Pô, eu montei uma equipe top, cara. Peguei, sem amizade, tá? Peguei quem eram os fera, né, cara? Montei uma equipe assim na Fundesport, tem muito orgulho de dizer isso. Tem uma transformação ali na questão do cara, esporte. E eu devo muito a esse time, tá? Aí, Silvio Lobo, Paulo Ricardo, Karina, Domingos, Leandro, Naban. Cara, a gente montou uma equipe assim de cara comprometido, que conhece, pessoas que eram críticas, né? E a gente sempre desafiava, moçada. São 4 anos só. Cara, temos que deixar um legado aí, né? E foi bacana, criamos muita coisa aí que deu uma mudada no esporte no estado. E hoje, Marcelo, muita coisa que mudou, né? Eu me lembro sempre a questão, e não dá tempo da gente falar, mas quem nos acompanha nas redes sabe disso, quando você muda
a questão de como os jovens, né, ficam hospedados, né, que antes era escola, passa para os hotéis, né, ou seja, ele começa a se sentir um atleta de verdade mesmo, isso valoriza, para quem faz esporte ou fez, sabe como que isso valoriza. Mas vindo agora para o momento atual, você chegou de Brasília, né, e a gente tem falado, tem um tema até que eu acho que eu e você discordamos de poucas coisas, né? Mas eu estou começando a concordar com essa história do estádio que nós precisamos ter, né? Como é que tá essa luta toda? Você foi a Brasília, a gente sabe que às vezes você anda 500 quilômetros, volta 600 para trás, é uma coisa que parece que não vai rodar mesmo. Duas perguntas. Como é que tá isso e como é que tá viver sem isso? Né? Sem essa expectativa do Morenão. Ô, Joel, cara, você acompanhou a luta nossa em relação ao Morenão, né? Aliás, até um pouco anterior a ela, que a gente briga para ter de volta esse instrumento. Exato, todo o movimento que teve de recuperação do Morenão. Cara, eu falo assim, ó, nós temos que desenterrar esse sapo que tá lá no Morenão, não é possível, cara. Sabe que tudo começou, Marcelo, eu vou falar para vocês algo que eu nunca falei, vou falar para aquela câmera, inclusive. Tudo começa quando no jogo de inauguração o Corinthians perde pro Flamengo. Ali foi lançada uma maldição. Falar nisso, pega o líder, hein? Tá vendo? Jogaço contra o São Paulo. Um baita de um jogo. E aí depois o pessoal os mesmos que se beneficiaram com um lateralzinho para fazer gol, olha que escândalo. É verdade, é verdade. Inclusive, eu acho daquele jogo, Joel, aquele centroavante lá tinha que ser punido cartão amarelo por simulação, tá? Eu acho. Não tem nada mais pênalti do que aquilo. Marcelo Morenão. Joel, então, nós entramos em 2015, o Morenão parado há 4 anos. A gente conseguiu reabrir o Morenão, né? Fizemos as adequações mínimas ali para reabrir. Cara, foi uma coisa incrível. Existe um apelo emocional, né? Histórico ali no Morenão muito grande. A gente conseguiu reabrir em 2017, com o compromisso de concluir as obras. Ficou aberto por vários anos, foi muito importante na época, foi uma fase boa do futebol, o resgate do operário, né? Foi uma fase que deu um up. E, cara, nós fizemos várias tentativas para reabrir o Morenão. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Tanto que culminou, né, com aquele convênio com a FAPEC, com a Universidade Federal, de 9 milhões. O custo inicial era 4 milhões, a gente se virou, cara, a gente conseguiu. O Dr. Luiz Eduardo Lemos, do Ministério Público, foi um cara muito importante, provocou todo mundo, chamou para audiência e apertava todo mundo. A gente conseguiu o recurso, de 4 foi para 9, nós conseguimos 9, disponibilizamos para a FAPEC. Houve uma série de dificuldades. E eu entendo as dificuldades, Joel, porque é um estádio enorme, né, de 50 anos. Não é fácil você prever, né, tudo que você vai ter que fazer no Morenão. E a FAPEC não deu conta. Ela fez a reforma dos banheiros, ficaram bacanas, tem alguns problemas, mas fizeram a primeira etapa só da obra e não fizeram a segunda e devolveram o dinheiro para o governo do estado, encerrou o convênio. E desde então o Morenão está parado. O governador Eduardo Rio está muito focado nisso, já tivemos várias reuniões, a equipe da GESUL está focado nisso. Então hoje nós temos 3 perspectivas, tá? E a gente deve bater o martelo por agora. Revitalizar, readequar o Jacques da Luz, seria uma das metas, como foi feito lá com o Bragantino, né? Eles, a partir de um estádio antigo, eles fizeram uma arena fantástica, super moderna e tal. Essa é uma opção. Outra opção é construir uma arena nova, né? Que, se não fosse essa questão histórica do Morenão, era a melhor opção, construir uma arena nova. Mas nós temos um Morenão que você não pode virar as costas. Aliás, precisamos entender também, né, Marcelo? Muitas vezes a gente se apega a isso, e que bom que vocês estão procurando alternativa para isso, mas um dos maiores palcos do futebol, o Wembley, foi implodido para começar de novo. Né? Verdade. Estão pegando aí vamos pegar o estádio do Grêmio. Né? Abandonou-se o primeiro e fez outro.
Né? Então, assim, muitas vezes a gente fica preso a isso e não procura. Você está apresentando alternativas para o futebol. E assim, nós somos uma consultoria muito capacitada, analisando todas essas possibilidades. Na verdade, o Morenão hoje é inviável, dentro dessa perspectiva. Se a gente tirar a questão histórica, a questão emocional... Não sobra quase nada. Cara, sobra o terreno. Não, até a estrutura é uma estrutura interessante, mas não é uma arena moderna. Né? Se você for pegar hoje o lugar top para você assistir o jogo hoje lá, cara, é extremamente longe, é alto demais. Não é aquela coisa da arena que você fica em cima do campo ali, né? Questão de conforto. É uma estrutura de concreto fantástica, mas ela é superada já, né? Em termos de arquitetura, de conforto, de acessibilidade. Tem problemas sérios de acessibilidade. Houve alguns problemas que a gente criticou muito. A universidade ela foi avançando sobre o estacionamento, que era uma grande vantagem para o estádio. Né? Hoje, grande parte do estacionamento foi utilizado para instalações da universidade. Você não consegue viabilizar isso no entorno, como em algumas arenas. Né? Porque você precisa não só para o futebol, para grandes eventos. Os eventos são lá fora. Né? Então, isso aí tudo gerou uma situação que não é fácil. Então, nós temos essas três opções. O governador, a GESUL está muito focada nisso, o secretário Guilherme, com a sua equipe, nessas três opções. E não é que vamos escolher só uma, não. Né? Nós temos essas três possibilidades. Eu acredito, eu defendo que a gente deva trabalhar nas três. O que a gente precisa fazer agora é estabelecer qual que vai primeiro. Vamos revitalizar os Jacques da Luz, criar condições para que ele tenha um campeonato razoável em 2026. Vamos construir uma arena nova, eu acho que Campo Grande merece, né? Moderna, tecnológica, com acessibilidade, com conforto, e vamos recuperar o Morenão, porque eu acho que tem espaço para o Morenão para grandes eventos, para shows, para feiras, né, para eventos culturais e para o futebol também. Mas veja bem, nós não precisamos de um estádio de 42 mil lugares. Ô Joel, se você for pegar o Campeonato Carioca, né, que os principais clubes estão ali, falta só o Palmeiras, na verdade, né? Se você for pegar o Campeonato Carioca, quando você tira os confrontos entre os principais, por exemplo, entra lá, Flamengo e Bangu, Flamengo e Olaria. A média de público é 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 700 pessoas, que é a média aqui no Mato Grosso do Sul. Um dos vários públicos do campeonato brasileiro é Corinthians, Palmeiras. Você vê, o São Paulo fez um estádio gigantesco, né? Reformou ali o Morumbi, o clássico que teve agora. Você viu quantas pessoas tinha, né? O Joel, eu estava no Rio, inclusive, numa reunião do conselho, estava jogando Botafogo e Cruzeiro. Botafogo Cruzeiro. Agora que os dois com 40 pontos. Entrando ali na zona da Libertadores, que é um baita de um jogo, cara, o estádio vazio. No Palmeiras e São Paulo de agora também não estava cheio. O público do Corinthians, quando lota, é 40 mil, 38 mil. Então, se a gente fizer um estádio menor... E o Morenão não é do governo do estado. E não é do governo do estado. E um detalhe interessante, né, Joel? A cobrança toda vem em cima do governo. O Jacques da Luz, que é do município. Que é da prefeitura, e vem para nós, que é quem está tentando já há vários anos. Que, aliás, não é quem gera o futebol também. E que não gera o futebol. Que, inclusive, esse apoio que a gente dá para o futebol, eu tenho conversado muito isso com o Estevam, a gente precisa desmamar, né, os clubes. Isso aí foi um apoio emergencial que já existia, que a gente turbinou, né? E que gerou uma dependência. Hoje, se o governo do estado não coloca o recurso lá, os clubes não conseguem fazer o campeonato. A galera fica brava comigo, mas é o Bolsa Família do esporte. A gente paga hospedagem, alimentação, arbitragem e material esportivo. Marcelo, todos os clubes. Vamos falar de coisa boa, não é TechPix, não. Vamos falar dessa questão das atrações musicais que tem vindo aí, né? A gente teve a oportunidade de ver artistas que... alguns falaram, nossa, mas quem que vai querer ver fulano? Você vai olhar aqui no parque. Aí eu falei assim, mas como que a gente ainda tem preconceito com algumas situações? Você vai lá,
Rapaz, eu fui. Primeiro, né? Samuel Rosa tocando aqui do jeito que ele é sensacional. Aí, Lineker, que eu nem sabia Cara, e que que era tão profissionalismo sucesso. da Lineker, hein? Eu fiquei impressionado, cara. Fiquei Você impressionado. tem ido, tem conseguido ir ao show? Vou em todos, vou em todos. Nós fomos, eu fui junto com. Já acontece que fui junto com o Marcelo Miranda no show do Ira. E aí tocou Cara, a primeira foi demais, música. hein? Nós pulamos 3 vezes. Aí o povo falou, não, senta aí e assiste o show. Ô, Gel, vamos começar pelo show do Ira. Você lembra, a gente era o Dia Mundial do Rock? O mais perto que eu cheguei daquele show foi quando eu fui num show pago no Guanandizão da Legião Urbana. E ali, o Ira dentro do parque, acessível a todo mundo. E interessante, né? Fizemos no local, na Praça do Rádio, um local aberto. Falei, cara, será que vai dar público? Rock aqui no Mato Grosso do Sul? A gente adora rock, né, cara? Mas você sabe que nós somos rotulados de ser um estado sertanejo. Cara, foi uma loucura, loucura. E os caras estavam, né? Eu lembro do Nazi assim, ó. Ele pediu os vídeos, ele queria as imagens todas, que foi um show lindo, completamente lotado, né? Mas no parque também. Aí você pega a Luísa Sonza, cara, eu falei, será, gente? Pô, João Gomes, completamente lotado. Aquilo, cara, eu até ganhei uma foto aérea do dia do João Gomes, assim, ó, aquilo impressionante. E agora. E ele é sensacional, né? Você tem essa. Cara, uma simplicidade. Muito legal, muito bom. E tem novidades aí para esse Então, nós temos agora a Michel Teló, né? Comemoração do Estado, domingo. Espero contar com você lá, hein? Você vê, são artistas nossos que a gente quase não tem oportunidade de ver de perto, e para eles também é uma festa, né? Poder estar de volta. E a gente está quebrando, né? Porque a gente não coloca sertanejo no MS ao vivo, até para trabalhar outros gêneros musicais. Mas como é divisão do Estado, e Michel Teló tem é um cara que leva essa cultura, apesar de ele não ter nascido aqui, né? Mas ele leva essa cultura sul-mato-grossense com muito amor. Aliás, ele tem uma dívida aí com você, né? Porque se a padaria não tivesse dado certo, ele tinha que voltar para lá. Se ele tivesse achado um bom negócio aqui, ele tinha voltado. Ô Marcelo, nosso tempo vai... E sabe uma coisa legal, cara? O pai dele com meu pai fizeram um negócio assim, que hoje não se faz, seu Aldo, no fio do bigode. Sabe? Daquilo de vendi. Tinha uns entraves, cara, combinaram no fio do bigode, pô, eles são amigos até hoje. Seu Aldo dando entrevista para mim a respeito do Hospital do Câncer e tal, e eu falei, vou tomar cuidado para não fazer nenhuma confusão. Fui seu Aldo para lá, seu Aldo para cá. Na hora de encerrar, eu falei, seu Michel, não teve jeito. Marcelo, nosso tempo é sempre exíguo, né? A conversa que é boa, na verdade. Mas como é que tá seu pensamento aí para o ano que vem? Você é um nome sempre sondado, né, para política, porque afinal de contas eu falo sempre, e acho que um dos grandes motivos de eu fazer os programas, seja no rádio, televisão, na questão do podcast, é mostrar para a população que, poxa vida, né, ou a gente acredita em pessoas que podem transformar, ou a gente não vai votar e vai continuar brigando com quem a gente não sabe quem foi lá. E o que é pior, afastar as pessoas de bem. Eu trouxe aqui no programa anterior o Lívio, que não precisava estar na política, doutor Lívio, médico. Né? Você é um empresário de sucesso, além de outras atividades que a gente precisa de outro programa para falar. E tá nessa questão da política como secretário, mas seu nome sempre tocado aí para ajudar a fazer leis. Como é que tá isso na sua cabeça? Não, eu vou perguntar diferente. Como é que tá isso na cabeça da Tati? Então, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que em vários momentos assim eu reflito, falo, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Porque você perde a tua vida, né? Você passa a ter uma vida pública. Por isso que eu pergunto como é que tá na cabeça dela. Exatamente. Você você cria uma série de compromissos sociais com a população, né? Hoje, assim, pô, eu vejo vários segmentos, assim, com muita expectativa nas minhas ações. Isso gera uma responsabilidade muito grande, né? A Tati tem sido muito parceira e muito paciente. Agora, o Pedro está estudando em Maringá, está fazendo medicina, né? Você tem que ir lá às vezes, não tem jeito. E isso aí, ela vai para lá, a gente programa. Tati, você vai para lá, ela fica 15 dias, eu fico 15 dias, eu viajo aqui, eu faço tudo que eu tenho que fazer para o interior, para quando chegar aqui eu tentar dar atenção para ela. Você pega metade da vida
E dedica 100% dela no período. Exatamente. É uma boa tática. Mas assim, você sabe uma coisa interessante, Joel? Assim, eu sou um cara iluminado, Deus muito presente na minha vida. E eu nunca fiz grandes planos, né? Como eu te falei, quando eu fui demitido, eu era técnico de handebol, felizaço da vida, super realizado, vice-campeão brasileiro, fui demitido. Aquilo foi uma frustração, cara. E tanta coisa boa aconteceu na minha vida depois disso, né? E a mesma coisa agora. Eu não esperava, nunca imaginei que o Reinaldo fosse me chamar em 2015 para ser presidente da Fundesport. Nunca imaginei que o Riedel fosse me convidar para ser secretário dessa pasta grande, né? Então, assim, eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus. Hoje eu sou um pré-candidato a deputado estadual por causa do grupo, né? Tanto o governador como o ex-governador, assim, já me chamaram, olha, é importante, você tem muito para somar. E eu vou estar à disposição, né? É legal, né? Você vai criando compromissos, né? Com a população, com a comunidade. Eu acho que há uma expectativa muito grande. O compromisso aumenta muito e eu vou estar à disposição aí. Foi uma experiência muito bacana. O legal deve ser, eu creio que contigo é assim, é você receber apoio sem pedir, né? O cara falou, se for, eu tô... Cara, isso é uma coisa muito legal, cara. Isso tem me fortalecido muito, vários amigos, pessoas às vezes pessoas até que você não espera, fala, cara, se você for, eu tô contigo. Cara, isso fortalece e aumenta a responsabilidade, né? Dá um frio na barriga, mas vamos lá. Faz parte da... Marcelo, bom te ver. Eu acho que esse programa é bom porque eu posso trazer as pessoas e encontrá-las, que a gente quase não se encontra às vezes. Embora, contar um segredo aqui para os nossos amigos, a gente costuma marcar e falar, agora vamos. É verdade, verdade. E temos até um desafio que futuramente eu vou contar qual que é, né? De acordar às 5 e pouco da manhã. Tá feito. Começa amanhã, hein? Senão eu mudo de nome. Marcelo, obrigado mesmo pela sua participação, irmão, obrigado pela oportunidade. Sabe que eu te admiro muito, admiro a tua trajetória. Sou muito grato pela tua amizade. É isso, gente. Mais um papo reto aqui no Top Media News. Prometemos voltar aí, né, com outro programa, com outras personalidades, falando sobre vários assuntos também. Grande abraço a todos. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo reto com Joel Silva.